pessoal, tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer, você sabe, sempre muito grande de eu poder compartilhar algum conhecimento meu com você. Bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho acerca de duas alterações que nós encontramos na LDB, que é a Lei número 9.394 de 1996, a famigerada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Tá bom? Bem, e Lina, mas quais são essas duas leis e por que você quer falar? Bem, primeiro você sabe que nós estamos com um clube de estudos lá, nós estamos nos preparando, estamos estudando para o concurso que possivelmente a gente quer acreditar que ele realmente vai acontecer, da Prefeitura Municipal de São Paulo, e nós chegamos ao estudo da LDB. Já estudamos toda ela inteirinha e chegamos nessas duas alterações aqui. E eu percebi que essas duas leis, elas trazem, assim, eventualmente, alguns burburinhos, algumas preocupações. Recebi também lá nas caixinhas do Instagram, se você não me segue, @lilalibório, algumas coisas sobre essa lei, tá bom? Por que ela acontece ou por que ela não acontece? Ela é realmente obrigada? Então, eu decidi trazer um pouquinho disso pra vocês. É sempre bom a gente, às vezes é só um detalhezinho que falta pra gente conhecer, não é mesmo? Então, bora lá! Primeiro, se você acha que esse vídeo vai te ajudar, é legal de ser compartilhado, então já deixa o seu like, porque é bastante importante, é assim que eu fico sabendo se vale a pena ou não, se é do seu interesse ou não, alguns assuntos por aqui no canal, tudo bem? No mais, se você ainda não está inscrito pro já é hora, inscreva-se e não esqueça, ativa o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que sairão por aqui. Mas vamos lá. Primeira lei que a gente encontra e que altera a LDB é uma lei que não é tão jovem não, viu? Ela é de 2003, que é a lei número 10.639, 9 de janeiro de 2003, tá bom? Essa lei, ela vem falar o quê, pro? O que ela obriga as escolas? Primeiro, ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira, tá? Então, em 2003, nós temos aí essa lei alterando a LDB e dizendo que é obrigatório, cadê? Ensino obrigatório, aqui ó, obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira. E a gente não precisa nem levantar muitos argumentos para saber o quão importante é isso dentro das nossas escolas, afinal, faz parte da nossa história aqui do Brasil, não é mesmo, Pro? No mais, o que a lei diz? Tem que ser parte de todo o currículo escolar. Ó, primeiro, ele vai perpassar todo o currículo no que diz desde o ensino fundamental até o ensino médio. Claro que aqui a gente abre um parênteses porque a gente não pode esquecer da educação infantil. Deve acontecer a partir da educação infantil, tá? Mas a lei não diz exatamente, deve começar na educação infantil. Então, perpassando por todo o currículo, em especial as aulas de educação artística e a história brasileira, tá? Então, veja bem como é importante. Só para relembrar, é obrigatório, não é uma opção, não é algo que eu quero ou eu não quero estudar. No mais, essa lei também trouxe para dentro do nosso calendário o dia 20 de novembro como uma data para a consciência negra, tá bom? Tanto é que é um dia considerado feriado nacional, ou, na verdade, feriado municipal. Feriado municipal aqui em São Paulo, tá bom? Então, entendida essa primeira lei, percebe que, embora tenham o nome de Lei 10.639, quando a gente escuta dá a impressão de que é algo muito grande, muito extenso, mas você percebe que não. E mesmo que você, por exemplo, dá um Google aí agora para pegar a lei de fato, você vai perceber que ela é bastante pequenina, certo, Pro? Segunda lei que também altera a LDB é a lei número 11.645 de 10 de março de 2008. Essa é um pouquinho mais jovem, veio aparecer 5 anos depois dessa primeira lei, tudo bem? Então, do que trata essa lei 11.645? Primeiro, ensino obrigatório, Pro. Obrigatório, então, a palavra
palavra obrigatório não tem uma explicação, né? Porque, ó, obrigatório. Então, enfim, do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Oxe, Lila, mas é a mesma coisa do que a primeira lei? Quase isso, porque você percebe que a primeira lei tratava apenas da cultura afro-brasileira. Já a lei 11.645, ela altera e acrescenta a cultura também indígena, tá? Nossa, mas por quê? Tem algumas coisas que parece que não precisa de explicação, mas é sempre importante a gente relembrar, não é mesmo? Qual que é a história do nosso Brasil, do nosso país? Primeiro, segundo a história que a gente encontra nos livros, o Brasil ele foi encontrado, ele foi descoberto pelos portugueses, mas aqui já moravam quem? Os indígenas, não é mesmo? Os primeiros moradores aqui do nosso país, e logo depois foram trazidos os africanos. A gente já sabe bem essa história porque a gente estuda tudo isso na educação básica, tá? O que acontece na verdade é que os materiais escolares, materiais didáticos que eu digo, né? Normalmente só trata da visão de todo o contexto envolvendo os portugueses, né? A parte eurocêntrica. E agora, essas duas leis dizem que não, é importante também trazer as duas etnias que fazem parte do processo da construção da história do Brasil, que são os africanos, logo nós afro-brasileiros também, né? E os indígenas, porque faz parte da nossa história. Eles contribuíram tanto socialmente como economicamente, com a cultura deles, certo? Então é importante estudá-los mais e rememorar toda a história deles para o nosso contexto dentro da história do Brasil, tá? No mais, o que essa lei diz? Ela deve perpassar, ela o quê, né? O ensino, na verdade, da cultura afro-brasileira e indígena, assim como a primeira lei, deve perpassar todo o currículo escolar. Já nesta lei aqui, diz que é obrigatório a partir do ensino fundamental até o ensino médio. Ah, Lila, mas então não vou estudar na educação infantil? Claro que vai, né, Pro? Claro que não tem essa obrigatoriedade aqui, mas o bom senso tende a prevalecer, não é mesmo? Até porque as crianças, enfim, a gente já sabe de todo um contexto aí que precisa ser trabalhado, então a gente precisa sim levar a cultura afro-brasileira, por exemplo, já para a educação infantil, certo? Temos até documentos orientadores da Secretaria Municipal de Educação, como por exemplo um material que se chama Educação Infantil, Práticas Promotoras de Igualdade Racial, que trata disso, tá? Então, de uma maneira ou outra, essa lei também está sendo desenvolvida, ou deveria estar sendo desenvolvida dentro da educação infantil. Bem, e para ser trabalhado, vai passar por todo o currículo, então pode aparecer em todas as disciplinas, mas em especial nas disciplinas de educação artística, literatura e história do Brasil, tá bom? É isso que diz essas duas leis. E a pergunta blaster, assim que não quer se calar. Lila, essas duas leis, elas são obrigatórias, beleza, mas elas são obrigatórias só no ensino público? Nananina, não. A lei, não sou eu quem estou dizendo, tá bom, Pro? A lei diz que ambas as leis aqui, elas são obrigadas tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Por quê? Fato, né? Tem coisa que a gente não fala, mas às vezes tem que falar. Os alunos que estão nas escolas privadas não são brasileiros? Não tem aí que estudar a mesma história que os alunos que estão nas escolas públicas? Sim, não é? Então por que tem que ser diferente? Mas aqui é só um ponto de reflexão mesmo que eu trago. Certo, Pro? Percebeu? Tranquilo, basiquinho, não tem por que se preocupar, mas tem que fazer, tem que se garantir o ensino, né, da cultura afro-brasileira e indígena nas nossas escolas. É importante, é justo com eles. Outra coisa que eu quero falar também para você é o seguinte, Pro.
Para você estudar essas duas leis, a não ser que você tenha um interesse específico em saber exatamente o que fala elas, mas é basicamente isso que eu acabei te mostrando aqui, você a encontra distribuída dentro da LDBEM, já que elas duas vêm apenas para alterar a LDBEM, tá bom? Então aparece lá alguns artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com algumas alterações. Por exemplo, a Lei 10.639, ela altera os artigos 26, que aí vai aparecer o artigo 26A, e altera também o artigo 79, que vai aparecer 79A e 79B, tá bom? Já a Lei 11.645 também altera o artigo 26A. Tranquilo e simples, Pro. Então você pode aí, se estiver estudando, se manter apenas na LDB, tudo bem? Pro, eu espero muito ter contribuído de alguma forma, esclarecido alguma dúvida. Se assim eu fiz, não esqueça, já deixa o seu like, compartilha com as colegas, manda aí para as coleguinhas das escolas privadas, mas não fala que eu que pedi para mandar, tá bom, Pro? Bom, e se você tem interesse, se você está aí pensando que você quer prestar o concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas está sem tempo para estudar, tá preocupada, poxa, muita coisa, é bastante coisa, então eu sugiro que você venha conhecer o clube de estudos, é bastante legal, bastante organizado, vou deixar o link aqui para você, aproveite os 7 dias de gratuidade, se você entrar, acessar a plataforma, ver que não é para você, não é o que você quer para estudar, você pode cancelar e vida que segue, sem crise, tudo bem, Pro? Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo, um beijo, até mais! Tchau!